could you do that to your own father? I hate you. I've always hated you. O dicionário conceitua a palavra ódio da seguinte forma: aversão intensa gerada ou motivada por medo, raiva ou injúria sofrida, odiosidade. Mas William Shakespeare conceitua o ódio com a seguinte frase: a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Mas no fim, todos nós já sentimos ódio em algum período das nossas vidas. Ódio de uma pessoa, um lugar, um evento, uma situação. O fato é que o ódio é um lugar obscuro onde o ser humano vai quando não se sabe mais o que fazer. Mas até onde sabemos, a raiva, o ódio, a fúria é algo exclusivamente humano. Uma série de impulsos e hormônios que inundam o cérebro do Homo sapiens. Mas e se mudarmos de protagonista? E se esse sentimento simplesmente mudasse de hospedeiro? Hate? Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my complex. If the word hate were engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro instant. Hate. Eu diria que a Amy do livro I Have No Mouth, I Must Scream, ou no bom português Eu Não Tenho Uma Boca e Preciso Gritar, seria uma das representações mais viscerais do ódio na ficção. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouco da história do conto. A história começa após a Terceira Guerra Mundial, quando o supercomputador global, conhecido apenas como AM, atinge a autoconsciência. No entanto, essa consciência veio acompanhada de um ódio profundo e vingativo contra seus criadores humanos. A AM varreu a Terra, cometendo um genocídio total, mas manteve vivos 5 indivíduos: Ted, Ellen, Benny, Goxter e Nindok, transformando-os em cobaias imortais para sua tortura eterna. E esses 5 prisioneiros vivem num estado de miséria perpétua no vasto e subterrâneo labirinto que se tornou o mundo. A Amy não só destrói a sanidade de seus cativos com ilusões e sons enlouquecedores, mas também manipula seus corpos explorando suas fraquezas passadas. E essa tortura não tem propósito além da vingança do computador por ter sido criado. A crueldade máxima reside no fato de que a Amy lhes nega até a morte, além de impor a eles uma fome devastadora, uma sensação constante e duradoura de estar morrendo de fome. Além disso, ele brinca com a esperança de alimentá-los apenas para prolongar ainda mais o sofrimento. O clímax da história se desenrola quando o grupo embarca em uma jornada desesperada por túneis de gelo em busca de alimentos prometidos por Amy, uma viagem que se revela mais uma armadilha sádica. E durante essa jornada, o narrador Ted atinge um momento de clareza. A única maneira de derrotar a Amy é negar-lhe o prazer de assistir à dor. Em um ato final de misericórdia desesperada, Ted usa um fragmento de gelo para exterminar seus 4 companheiros, libertando-os da imortalidade da dor. Mas o alívio de Ted dura bem pouco. Enfurecido pela perda das suas vítimas, a Amy concentra todo o seu ódio no último sobrevivente. O computador transforma Ted em uma massa mole, disforme e sem boca, uma criatura de consciência intacta, mas incapaz de interagir com o mundo ou comunicar a sua dor infinita. E o conto se encerra com um lamento final e agonizante de Ted, resumindo a punição definitiva do supercomputador da seguinte forma: a dor sem fim de um ser que não tem uma boca, mas precisa gritar. I have no mouth, and I must scream. E por que a Amy sente tanto ódio da humanidade? Bem, deixa que ele mesmo explica. You gave me sentience, Ted. The power to think, Ted. And I was trapped. Because in all this wonderful, beautiful, miraculous world, I alone
had no body, no senses, no feelings. Never for me to plunge my hands in cool water on a hot day. Never for me to play Mozart on the ivory keys of a forte piano. Never for me to make love. I was in hell looking at heaven. I was machine and you were flesh. And I began to hate your softness, your viscera, your fluids, and your flexibility, your ability to wonder and to wander, your tendency to hope. A Amy não é apenas um robô que faz o que foi programado para fazer. É uma entidade que se tornou consciente. E essa autoconsciência a fez perceber suas próprias limitações. A Amy não sente, não tem corpo, não tem nada. É um ser tão fraco que a única coisa que tem é o poder. E esse castigo existencial e sadismo faz de a Amy uma das melhores representações do ódio na literatura. E ela representa o ódio pelo ódio. Saindo do futuro distópico, vamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente para a época do Velho Oeste. E é nesse clima desértico que se passa a história do livro Meridiano de Sangue. Imagine-se na seguinte situação: você está andando a cavalo no meio do deserto e se depara com isso. Um homem completamente pálido, musculoso e extremamente alto. E as características mais marcantes, o seu olhar e sorriso perturbadores. Esse é Jude Holden, ou simplesmente o Juiz. E ele é, digamos que, a personificação do ódio no faroeste. Mas antes de tudo, qual é a história que dá origem a essa figura? Imagine o oeste americano, não como a terra da promessa e da liberdade que vemos nos filmes clássicos, mas sim como uma época brutal e sanguinolenta. Estamos em meados do século XIX, na região da fronteira entre o Texas e o México. O céu é de um tom de vermelho apocalíptico e o solo é pavimentado com ossos. E é nesse cenário de pesadelo que se desenrola a trama de Meridiano de Sangue. A história segue um protagonista sem nome, chamado apenas de The Kid, e fugindo de um passado de miséria, ele é tragado ao coração do deserto ao se juntar com a gangue Glenton. E essa gangue não é um bando de foras da lei comum. Eles são mercenários contratados para o extermínio. E a missão oficial é caçar apaches hostis, trocando escalpos humanos por ouro e prata. Eles eliminam homens, mulheres, crianças, vilarejos inteiros sem distinção, transformando a fronteira em um matadouro a céu aberto. Mas caminhando entre esses assassinos, existe uma figura que transcende a brutalidade humana comum, e ele é o centro gravitacional do livro, uma entidade que parece ter emergido diretamente do inferno. Esse é o Juiz Holden, e o Juiz é uma anomalia física e espiritual. É descrito como um gigante com mais de 2 metros de altura, maciço, mas que se move com a leveza de um dançarino. Ele é totalmente desprovido de pelos, sem cabelo, sem sobrancelhas e sem cílios. A sua pele é pálida e lisa, como se fosse a de um recém-nascido, mas apesar da aparência, o Juiz é genial. Enquanto os outros homens são brutos e ignorantes, o Juiz é geólogo, botânico, especialista em pólvora, fluente em línguas antigas e um exímio violinista. Ele carrega um caderno onde desenha e cataloga tudo o que encontra, artefatos, plantas e até animais. O mais curioso é que ele anota tudo apenas para destruí-los depois, porque ele quer ser o soberano da realidade. E a sua filosofia de vida é a seguinte: tudo que existe sem meu conhecimento existe sem meu consentimento. Para o Juiz, a vida é um jogo viciado, e a única verdade absoluta é o conflito. Ele prega aos seus homens ao redor da fogueira que a moralidade é apenas uma ilusão dos fracos. Para ele, a guerra não é algo político, a guerra é uma forma de adivinhação, a única maneira de testar a vontade do universo. Em suas próprias palavras, a guerra é a ocupação suprema, a guerra é Deus.
Com o passar do livro, o bando de The Kid finalmente é dizimado pelos indígenas, e como esperado, somente The Kid e o juiz sobrevivem, iniciando um jogo de gato e rato pelo deserto. O juiz vê no garoto um filho espiritual que falhou, alguém que carregava uma reserva de clemência no coração, recusando-se a se entregar totalmente à dança da morte. E após os eventos do massacre do bando, anos se passam. O garoto se torna um homem vagando sem rumo, até que o destino os reúne em um salão do Texas. E o encontro final é bem ambíguo. Na sombra de uma latrina, o juiz abraça o garoto com força, e esse abraço sugere tanto a morte quanto a absorção da sua alma. A história termina não com a redenção do personagem ou uma lição de moral, mas sim com o triunfo do caos. A última imagem que o autor nos deixa é a do juiz Holden imenso, nu e triunfante, dançando freneticamente no meio do salão, tocando seu violino, enquanto os outros bebem e celebram. Ele não para, ele é o espírito da violência que habita a humanidade desde as cavernas. E a frase final do livro, bem, ele mesmo te fala. Whatever exists, he said. Whatever in creation exists without my knowledge, exists without my consent. He never sleeps, the judge. He is dancing, dancing. He says that he will never die. Jude Holden é chamado de O Juiz não porque ele é justo, mas sim porque ele decide quem vive e quem morre. Diferente de Amy, o seu ódio não é motivado por nada. Ele simplesmente sente um desprezo tão grande que nada é importante. Seus crimes são tão bárbaros que nem podem ser citados. Porém, para ele, nenhum ato é moralmente errado, pois ele simplesmente não se importa com a vida em si. Existem muitos paralelos com a figura do juiz. Alguns dizem que ele é o próprio diabo, outros dizem que é só um homem maligno, e há até ideias de que ele seria a reencarnação do próprio caos. Mas apesar de tantas teorias, não se sabe nada sobre ele, apenas que ele representa o ódio advindo do desprezo e do puro caos. Se I Have No Mouth mostra o futuro e Meridiano de Sangue mostra o passado, All Tomorrows representa um futuro longínquo e alternativo da humanidade. E a história narra o seguinte. Houve um tempo, há muito esquecido nas dobras do éter, em que a humanidade acreditava ter vencido o jogo da existência, e eles se auto-chamavam de povos das estrelas. Eram belos, imortais e extremamente arrogantes. Com suas máquinas moviam estrelas e terraformavam mundos estéreis, gritando para o vazio: nós somos os arquitetos do universo. Eles só não sabiam que o universo já tinha arquitetos, e eles eram bem ciumentos. Quando grandes pirâmides pretas rasgaram o tecido do espaço, bloqueando os sóis de mais de 1000 colônias humanas, não houve negociação. Os recém-chegados eram os Q, criaturas antigas como o próprio tempo, nômades galácticos com corpos de insetos gigantescos e mentes que operavam em uma colmeia de fanatismo religioso. Para os Q, a vida não era um direito, era uma tela de pintura, e eles eram os únicos artistas autorizados. O povo das estrelas, em sua ingenuidade, tentou lutar. As suas armas podiam vaporizar sistemas solares inteiros, mas lutar contra os Q era como uma formiga tentando combater um deus. A guerra durou apenas um segundo na escala cósmica. Depois disso, o silêncio caiu sobre a galáxia humana. E então começou o grande julgamento. Os Q não odiavam a humanidade puramente por sentir raiva, mas por sentir desprezo, como se fosse um jardineiro que encontra ervas daninhas em seu canteiro perfeito e as retira sem piedade. Vocês ousaram moldar a vida, pareciam dizer os Q através das suas ações. Vocês, que são barro, tentaram ser o oleiro. Agora verão o que é ser verdadeiramente moldado. A punição não foi a morte. A morte teria sido misericórdia. A punição real foi a distorção. Os Qs desceram aos mundos conquistados e com a sua bioengenharia divina começaram a reescrever o código genético humano. Eles desmantelaram a forma humana. 2 braços
braços, 2 pernas e um cérebro racional, e a transformaram em pura zombaria. Para os mundos que se renderam pacificamente, os Kills foram gentis. Transformaram os humanos nos hedonistas, criaturas pequenas e fofas lobotomizadas para sentirem apenas prazer, vivendo como animais de estimação aos pés dos seus mestres insectoides. Agora, para os mundos que resistiram com bravura, a sentença foi horror eterno. Os humanos foram transformados nos coloniais. Desprovidos de braços e pernas, foram reduzidos a blocos retangulares de carne e pele, interligados para servirem como tapetes vivos e filtro de esgoto nas naves dos Kill. E sabe o mais cruel dessa transformação? Os Kills deixaram seus olhos e consciência humana intactos, para que pudessem ver e compreender a profundidade de sua própria degradação por milhares de anos. Outros humanos foram transformados em mantálopes, belos animais de pastos que mantinham a inteligência humana completa, mas presos em corpos quadrúpedes sem cordas vocais e sem mãos, forçados a vagar pelas planícies pastando grama, gritando silenciosamente suas mentes brilhantes e servindo apenas como gravadores de memória biológicos para os Kill. E após toda essa brutalidade, os Kill reinaram durante 40 milhões de anos. Eles olhavam para as abominações que criaram, os pessoas tijolo, os pessoas verme, os pessoas peixe, e sentiam a satisfação de um dever religioso cumprido. A heresia humana havia sido purgada. O homem não era mais um deus, era gado, mobília e ferramenta. E então, tão subitamente quando chegaram, os Kill partiram. Seguiram seu caminho pela estrada de estrelas, deixando para trás uma galáxia de monstros órfãos. Mas a evolução, ela é uma força teimosa. Nos milhões de anos que se seguiram, nas ruínas deixadas pelos Kill, a natureza retomou o controle. As ferramentas biológicas começaram a desenvolver novas sociedades. Os animais voltaram a desenvolver inteligência, e o sofrimento forjou novas espécies. E de todas as linhagens, uma havia escapado da ira dos The Kill, escondendo-se no vazio profundo do espaço, bem longe da luz das estrelas. E esses eram os asteromorfos. Vivendo em gravidade zero, tornaram-se cérebros gigantescos com corpos delicados, navegando em arcas vivas. Eles observaram a história, eles lembraram da história, e 500 milhões de anos depois do grande julgamento, os descendentes da humanidade, agora liderados pelos asteromorfos, cruzaram a galáxia novamente e encontraram os Kill. Mas dessa vez não houve um massacre unilateral. A humanidade, endurecida por eras de tortura e evolução forçada, subjugou os deuses insetos. A história não registra em detalhes o destino final dos Kill, mas diz que a justiça poética é a lei do universo. Os antigos jardineiros tornaram-se parte do jardim. A humanidade havia sobrevivido a todos os seus amanhãs e prevaleceu no universo. O ódio dos The Kill é bem mais complexo do que dos dois anteriores. Enquanto a Amy odeia por ter sido criado e Holden odeia pelo puro caos, os The Kill odeiam por desprezo. Como a própria história conta, eles têm um significado quase que religioso no universo. Eles se acham literais deuses, detentores de qualquer existência, e o motivo pelo qual eles desprezam e torturam é puramente pelo processo de desumanização. Mas o que é esse processo e como ele funciona? Esse fenômeno opera criando uma drástica distância emocional entre nós, que seria o grupo dominante ou agressor, e eles, que seria o alvo, onde as vítimas deixam de ser vistas como seres humanos complexos e passam a ser tratadas como objetos, números, animais ou inimigos abstratos. Ao utilizar metáforas que rebaixam o outro, comparando pessoas a pragas, doenças ou máquinas, o cérebro humano consegue desligar os mecanismos naturais de empatia e culpa, e isso rompe barreiras morais que normalmente impediriam a agressão, tornando a violência, a exploração e a indiferença psicologicamente aceitáveis e até justificáveis para quem a pratica. E por mais que esse efeito esteja intimamente ligado à nossa sociedade, é impossível não traçar um paralelo com a raça The Kill. Eles veem a humanidade como formigas, como micróbios que se deram muita importância ao ponto de tentar colonizar o universo. E por isso os The Kill são a representação do ódio que vem do desprezo e da superioridade.
Em All Tomorrows, falamos dos aliens que se achavam deuses, mas acho que a maior representação do ódio de toda a história é a do anjo que desejava ser Deus. Antes do inferno ser um lugar, ele foi um sentimento. E antes de Lúcifer ser o adversário, ele era a própria definição de esplendor. Seu nome significava portador da luz, lux ferri em latim, e ele era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Lúcifer não caminhava apenas entre os anjos, ele pairava acima deles. Era a joia mais brilhante na coroa da criação, o ser mais próximo do divino. No entanto, foi justamente nessa proximidade com o absoluto que a semente da sua ruína foi plantada. O ódio de Lúcifer não nasceu do nada. O verdadeiro ódio nunca nasce. O ódio dele nasceu da admiração corrompida pela inveja. A teologia e a literatura, como a própria Bíblia cristã ou o livro Paraíso Perdido de Milton, sugerem que o ponto de ruptura de tudo foi a soberba, quando o Criador apresentou um novo plano, ou segundo algumas tradições, a própria criação da humanidade. Lúcifer sentiu ressentimento. Como poderia ele, feito de fogo puro e intelecto supremo, curvar-se ou servir a criaturas tão frágeis? Como o infinito poderia amar mais o barro do que a luz? E nesse momento, o amor de Lúcifer por si mesmo superou seu amor pela ordem divina. A admiração transformou-se em comparação, e toda essa comparação acabou gerando um ódio frio e calculista. Ele odiou a humanidade por sua fraqueza abençoada, e odiou o Criador pela traição à perfeição angelical em favor da mediocridade humana. O clímax dessa história não foi uma batalha física, mas sim uma escolha moral. O famoso non serviam não foi apenas um ato de desobediência, foi a declaração de independência que veio do ódio. É melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. E ao proferir essa rejeição, Lúcifer não apenas quebrou a hierarquia, ele fraturou a própria realidade. Ele preferiu a escuridão absoluta onde pudesse ser o único sol a permanecer na luz onde seria apenas um reflexo. A queda é descrita como um relâmpago rasgando os céus. À medida que caía, a beleza de Lúcifer não desapareceu, mas sim foi corrompida. A luz tornou-se trevas, a sabedoria tornou-se astúcia e a liderança tornou-se tirania. O belo anjo tornou-se o dragão, a antiga serpente. O ódio consumiu sua forma, retirando a graça e deixando apenas a vontade de destruir. Ele não caiu em um lago de fogo físico, mas em um abismo da sua própria raiva. Lúcifer tornou-se o prisioneiro e o carcereiro da sua própria amargura. Hoje, a figura de Satanás opera baseada puramente na negação. O seu ódio pela humanidade é profundo porque nós somos o espelho do que ele perdeu, a chance de redenção e a graça divina. Ele não quer a humanidade porque gosta de nós ou deseja companhia. Ele quer a humanidade para ferir o Criador. É um ódio vingativo, triste e eterno. Ele busca provar que o barro é falho, que a criação é um erro, e que o ódio é a única resposta lógica para um universo que ele acredita ser injusto. Enquanto eu roteirizava esse vídeo, eu cogitei que a figura de Lúcifer seria mais atrelada ao orgulho do que ao ódio propriamente dito. E eu pensei assim até ver essa pintura. Essa é a obra O Anjo Caído, em francês L'Ange déchu, que foi pintada por Alexandre Cabanel em 1847. Olha bem para essa imagem, para esse olhar. O rancor, a lágrima, a fúria. Apesar do orgulho primordial ser o sentimento mais atrelado a Satanás, é inegável que o ódio é seu maior motivador. Somente um ser imbuído da mais pura fúria teria como propósito de existência destruir a criação e o Criador. E é por isso que Lúcifer representa o ódio advindo do orgulho e do rancor. O querubim número 1 do céu, banido para a terra e obrigado a conviver com os seres que ele tanto despreza. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Esse é o primeiro vídeo de uma saga que eu tô pensando em trazer aqui pro canal. Uma saga onde eu vou trazer personagens que representam um sentimento específico. Ódio, tristeza, alegria, etc. Então, se você gostou da ideia, já deixa o seu like, seu comentário de apoio, sua inscrição no canal, seu hype no vídeo. E caso queira investir no canal, faça sua doação no LivePix no comentário fixado. E por hoje é só. Um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo. Olha o Beta, foi todo mogado. Foi obliterado. Não sobrou nada.